Povo brasileiro, estou aqui para lhes dizer algumas coisas. Primeiro, isso é em primeiro lugar mesmo, eu não pertenço a partido algum. Nenhum desses partidos que existem no Brasil eu pertenço. Eu e uma turma de colegas que tenho. Nós simplesmente escolhemos nossos candidatos, exceto candidatos do PT, PMDB, PSDB, DEM e um partido novo que está surgindo aí, de número 10, que é o PRB, Partido da República do Brasil, que está querendo tomar o lugar do PT. Olha, vou dizer isso por convicção baseada em fatos, porque eu não gosto de falar coisas sem que sejam fatos e verificados e documentados por vídeo ou por documento mesmo. Todos esses partidos que existem, eles são criados, primeiro, para levar nossos impostos, pois cada partido criado leva do governo federal uma determinada quantia para se manterem. Então, um dos motivos da criação de tantos partidos é esse. E de todos os partidos que existem no Brasil, todos têm ladrão, corrupto e bandido, da pior espécie ainda. Todos 171, bom de bico, leva qualquer um que não tem discernimento na conversa. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo, eu não sou o cara mais sábio do mundo, eu não tenho toda a sabedoria que um ser humano deve ter. Mas nós todos nascemos desde dentro do ventre das nossas mães com inteligência, sabedoria, discernimento, tudo, todas as qualidades boas e ruins, todas. Porém, só depois que começamos a estudar que nós vamos sabendo delas e escolher nosso caminho a ser seguido, se é o do bem, se é o do mal. Agora já tem uns que geneticamente, isso é comprovado cientificamente, que já nascem mal. Não é o mundo que os coloca maus, eles já nascem de dentro do ventre mal. Isso não tem jeito, infelizmente. Podem perguntar, eu já perguntei a psiquiatra, a psicólogo, mas eles não podem falar muito a respeito por causa do código de ética deles. Mas o que eles puderam me adiantar para analisar uma pessoa, e eu pelo menos sei analisar muito bem quando uma pessoa tem alguma coisa contra mim ou não tem, olhando bem nos olhos dela. Porque os olhos não deixam a pessoa mentir, jamais, através de gestos que ela faz, que elas fazem. Isso quem me disse foi psiquiatra e psicólogo, colega nosso. Então, o bom é a gente conversar frente a frente, tete a tete, porque aí nós vamos ver se a pessoa está falando a verdade ou não. Mas esses políticos de hoje, que estão há mais de 30 anos no poder, que eu nunca vi uma coisa dessa, só no Brasil que acontece uma coisa dessa, carreira na política. Carreira a gente se faz na polícia militar, na aeronáutica, no exército, na marinha, nas empresas privadas, mas na política jamais. A gente pode até reeleger um político, a gente vota num candidato, o candidato demonstra serviço, que realmente está fazendo a coisa para o povo e pelo povo. Esse sim, eu não sei como foi feita essa reforma política e não consigo nem encontrá-la na internet como ela está exatamente, quando ela vai começar a valer, a partir de que dá nada, nem na internet conseguiram esses dados. Por quê? Eles fizeram e trancaram num cofre lá porque não foi divulgado nada.
Então, o que acontece? A pessoa que hoje votando, essas que catam o santinho na rua, desde que eu comecei a votar, começou as eleições diretas, eu sempre vi catando o santinho na rua na hora exata de votar. Como foi flagrado agora nas eleições de 2014, aquela Copa do Mundo, tinha repórter internacional aqui e filmaram, deram flagrante. Mas isso acontece já desde Tancredo Neves, desde a época das eleições diretas. Eu mesmo já vi com meus próprios olhos toda vez que fui votar. Mas eu nunca votei em um candidato que exerceu mandato. Nunca consegui eleger um candidato sequer dos que eu votei. Vereador, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente. Nunca consegui eleger nem um. Por quê? Eu nunca votei em candidato que exerceu o mandato, pois eu acompanho desde a época de José Sarney a política, desde o Cruzado, desde Newton Cardoso, quando era governador de Minas Gerais, o maior ladrão dos governadores que eu já conheci também, que era do PMDB. Então, pensem bem, renovem, votem pessoas. Eles não sabiam nada, esses que estão aí não sabiam nada. A única coisa que eles entraram sem saber nada, mas já entraram roubando. Nós vamos eleger candidatos que nunca exerceram mandato, eles também não vão saber nada. Mas já que nós vamos acabar com o concurso público com estabilidade, passar todo mundo do governo, para os três poderes no âmbito nacional, para o presidente ao vereador, todos para a CLT. Quem tem direito adquirido, que são esses que já são concursados, tem direito adquirido, e esse nós não podemos fazer nada, porque é lei. A gente tem que cumprir a lei. E a lei dá essa estabilidade para ele. Mas a partir de 2018, quando mudarmos a Constituição, ou se não agora, fazendo uma greve que não prejudique o povo, os bons empresários, que existem bons empresários ainda, é só fazermos uma reunião que nós, o governo nunca investiu, em infraestrutura, direito nesse país. O único meio de transporte que nós temos funcionando hoje é o ferroviário, um pouquinho, que leva ferro para exportação para a China, e o rodoviário de péssima qualidade. Se não fosse caminhoneiro, o Brasil não funcionava. O Temer chega no programa dele, do PMDB, e diz que não tem jeito de parar o Brasil. Eu vou provar para ele que tem. Nós vamos fazer essa reunião, vamos fazer uma convocação geral, mas sem prejudicar o povo, sem prejudicar os bons empresários, sem prejudicar os caminhoneiros, que vamos ajudar. Vamos reunir representantes do povo e vamos explicar como que vai ser essa greve. Vai ser uma greve de segunda a domingo. Na outra semana a gente para nos reabastecermos nossas casas com alimentação, etc. E voltamos na outra semana com a greve até esse governo fazer tudo que a gente quer, que é acabar com a estabilidade do concurso público, encher de emenda essa Constituição. Ela vai ter que fazer um bocado de medida provisória, fazendo uma Constituição igualzinha à americana, igualzinha não, semelhante à americana, retirando a pena de morte e colocando a prisão perpétua, sem regalias alguma, sem privilégio algum. Esse negócio de um terço, um sexto, nada. É prisão perpétua e vão morrer na cadeia esses políticos, ladrões, corruptos e bandidos. E esses criminosos de crimes hediondos também. Então acabar, mudar a Constituição, renovar nosso Código Penal caduco, que era para ser feito há muito tempo, fazer um recadastramento dessa Bolsa Família, que
está no orçamento da União, que é 64 bilhões de reais, sendo que só 30% desses 64 bilhões que realmente pessoas precisam. E eu conheço famílias, diversas famílias, mais de 200 famílias, que têm direito adquirido com todos os pré-requisitos para receber a Bolsa Família, e os prefeitos não pagam, mas pagam os militantes do PT, seus coligados, que têm carros na garagem, comércio, tem tudo. Os que votam no PT. Então, o Bolsa Família é para isso. Esse recadastramento do Bolsa Família era para ser feito há 10 anos atrás. Não foi feito justamente por isso. E está no orçamento da União de forma legal. E ela não faz não pede os prefeitos para fazer o recadastramento de jeito nenhum. Porque todo mundo leva dinheiro de 64 bilhões de reais. Se fosse feito o recadastramento, esse déficit de 30 bilhões já sairia do Bolsa Família, dos correligionários do PT e de outros partidos. Já sairia mais de 30 bilhões. Então, o orçamento já não teria déficit nenhum. Paramos na porta do Congresso e exigimos que os 3 poderes, não só o federal, mas o estadual, o distrital e o municipal, abaixem seus salários. Essa de legislarem em causa própria, o legislativo, o executivo, o judiciário, vai acabar também. O aumento deles vai ser com salário mais baixo, mas o mesmo aumento que o salário mínimo tiver, eles vão ter. Se quiserem ser políticos. Se não quiserem, vão caçar algo para fazer. E realmente vai entrar na política quem quer ser político mesmo e ajudar o povo. Que nós pagamos impostos para retornar para nós, para a saúde, para a educação, para a segurança, para o transporte, para a infraestrutura e outras coisas mais necessárias nesse país. E não é feito nada disso, vão tudo para o bolso deles. Eles roubam tudo. Por isso nós não temos saúde, não temos nada. Não temos transporte ferroviário, não temos transporte hidroviário, não temos transporte nem rodoviário, nós não temos. Esses caminhoneiros são os próprios coitados que rodam aí nessa buracada danada aí, carregando o Brasil nas costas. E eles que vão parar o Brasil juntamente com a gente, mas sem levar multa, sem ser maltratado pela polícia, sem nada, que vamos escolher os locais certos para eles pararem e vamos parar o Brasil, seu Temer. Ouça bem que nós estamos falando. Você falou que não para o Brasil, então nós vamos ver então se paramos ou não paramos. Enquanto vocês não mudarem a Constituição do jeito que queremos, que nós somos seus patrões, não vocês que são patrões nossos, porque nós que pagamos seus salários, tá entendendo? Então vocês têm que trabalhar direito para nós. Todos os políticos, eu estou falando para todos os políticos, o STF, tá entendendo? Para vocês, se quiserem, mandem me prender, tá entendendo? Mandem me prender, no outro dia eu estou na rua. No outro dia eu estou na rua. Porque esse Código Penal não prende ninguém. Se o cara tem um pouco de discernimento, ele não fica preso. É só arrumar um bom advogado que está na rua. Uma mulher aqui em Minas, em Belo Horizonte, roubou uma lata de leite Ninho, porque pediu e ninguém deu dinheiro para ela. Aí um segurança do supermercado viu, deu flagrante nela, entregou ela para a polícia. Ela não tinha uma entrada na cadeia. O juiz pegou e deu uma pena para ela de 3 anos em regime fechado, e ela com a criança no colo na época do roubo, com menos de 9 meses. O leite era para criança. Eu não concordo com o roubo não, mas ninguém ajudou. Ela não ia deixar o filho dela passar fome. Eu creio que até eu faria isso, sabendo que é errado, mas faria. Jamais eu ia deixar um filho meu passar fome. Um juiz desse, nem vou falar,
que o juiz desse merece e um segurança desse merece, apesar de estarem cumprindo as suas funções. Então a justiça usa a venda para uns, tira a venda para outros. É igualzinho o governador do Paraná, se não me engano. Antes dos manifestantes, que eram os professores, entrarem na Assembleia, onde é a casa deles, para assistir à votação do negócio do salário mínimo dele, o governador entrou com um pedido lá no judiciário, e o judiciário deu ganho de causa para o governador do PSDB, e antes deles quebrarem qualquer coisa. Mas quem disse que eles iam quebrar? Ele não tinha feito nada. Quer dizer que ele foi prejulgado. O STF fez a mesma coisa. Diz que estávamos prejulgando 9 bandidos. Soltou os 9 bandidos. Como que eles sabem que a gente estava prejulgando algum? Sendo que eles roubaram, sendo que eles pagaram propina mesmo. Foram coniventes, superfaturaram obras, etc, etc. Esse Supremo só entra para se meter, para fazer coisa errada. Só para fazer coisa errada. O mensalão, o que deu? Pizza. 6 anos de cadeia, 8 anos de cadeia, regime semiaberto, isso é cadeia? Então no Brasil está tudo errado, nós temos que acabar com isso. Até o juiz nós temos que escolher, nós o povo temos que escolher, arrumar uma fórmula de escolher os nossos representantes da Suprema Corte do Brasil. Nós temos que escolher o representante do PGR, do Ministério Público Federal, do presidente do Banco do Brasil, presidente da Petrobras, presidente do BNDES, presidente dos órgãos reguladores. Nós, o povo, que temos que escolher. Não deixar, ou se não, elegemos um presidente e cobrar dele. Se ele der mancada, o que acontece? Nós vamos colocar isso na Constituição também. Quem der mancada, nós temos o poder, o poder de tirá-lo e colocarmos o vice. Se o vice não der conta, vamos seguir a Constituição, colocar o presidente do Senado, se não me engano. Se o do Senado não der conta, vamos colocar o da Câmara dos Deputados. E por aí vai. Ou eles trabalham direito, ou nós mudamos tudo. Mas isso tudo tem que constar na Constituição direitinho. Um advogado sabe como fazer isso. Eu estou falando isso aqui por alto, mas isso tem que ser feito. Acabar com o concurso público com estabilidade, isso aí tem que acabar mesmo. Porque além de eles ganhar ótimos salários, sem fazer nada, nos maltratando quando precisamos deles, que nem empresa privada, um bom, excelente funcionário, o melhor funcionário, ganha tão bem como um funcionário público federal. Nenhum. E é empresa privada. E todos que trabalham em empresa privada, que eu sei, que eu conheço, ganham mais de 20 mil reais porque merecem. São profissionais de verdade. Tem um horário deles para cumprir, mas eles excedem o horário e não cobram nada. Bate os seus cartões, ou assinam, ou passam os seus cartões, que hoje é tudo eletrônico, na hora exata, ficam depois do horário e não cobram nada, porque querem fazer a sua parte e da melhor forma possível, o que o Estado deveria fazer e não faz. Então, por enquanto é isso que eu tenho a dizer. Eu vou elaborar um outro vídeo, vou escrever e passarei para vocês. Mas uma coisa eu vou lembrar vocês e pedir. Nós estamos em 2015. As próximas eleições vai ser a partir de 2018. Vamos, a partir de agora, todos os candidatos que surgirem, vamos escolher, mas exceto do PT, MDB, PSDB, DEM, PRB, que é um novo que está saindo aí agora, de número 10, e outros mais aí que não valem nada, apesar que todos não valem nada, mas esses daí não pode escolher candidato nenhum deles.
Os outros podem até colocar, porque não votem nulo, porque voto nulo ajudam a colocarem candidato que nós nem escolhemos. Não caia nessa que voto nulo é nulo, não, que não tem nada disso. Isso aí é porque nem todo brasileiro está consciente de tudo que acontece na política. Então nunca votem nulo, votem num candidato que nunca exerceu mandato algum, mas votem, não anulem seus votos, votem, porque é muita responsabilidade um voto só, muita mesmo, representa muita coisa para sua família, para o seu filho, para o seu neto e para as futuras gerações. Então não votem mais nesses políticos que estão há mais de 30 anos aí no poder. Vamos votar em candidatos que nunca exerceram mandato algum. Eu sei que nós não vamos conseguir 100%, porque tem muito fanático, psicopatas, do PT principalmente, tá entendendo? O PT tem muito psicopata mesmo, que brigam, pensam que a gente está querendo tirar Dilma na marra, mas ela mesmo que está se tirando, fazendo tudo errado. Ela acabou com o nosso país. Eu pensei que nunca ia existir um presidente, que o Sarney ia ser o pior presidente o resto da vida, mas surgiu uma pior, que é a Dilma. E tem o 71 do Lula, que eu tiro o chapéu para ele, que ele é um 71 com 4º ano de grupo, apesar que não tem nada contra o analfabeto. Eu conheço cara que não sabe escrever um O, que é grande empresário, tem vários comércios. Hoje eles já sabem escrever e ler, porque procuraram estudar. Mas quando montaram seus negócios e cresceram sem saber ler nada. Então, o culpado do Brasil estar do jeito que está não são os analfabetos, porque tem muito analfabeto que eu já aprendi muita coisa com eles. E eles não sabem escrever um O. Eu já aprendi muita coisa com eles. Eles já me passaram muita coisa que presta. Muita coisa mesmo. Quem é culpado disso são os cultos. Os cultos que são os culpados disso. Que apoiam o PT, PMDB, PSDB, só aparecer na TV, nas telinhas, só para isso. Mais nada, só para aparecer. Então pensem bem nisso, pelo amor de Deus. Eu estou colocando até Deus no meio, nosso Senhor Jesus Cristo. E os outros deuses que nosso país é repleto de gente de outro país. Peça a seus deuses e os ilumine na hora de votar e escolher nossos representantes. Mas não escolham jamais gente que já exerceu mandato. Pelo amor de Deus, não votem. Pelo menos isso façam, que nós mudaremos esse país para a nossa família, nossos filhos, nossos netos e as futuras gerações. Obrigado a todos e até a próxima. Aí eu vou falar, vou escrever um texto e vou dizer coisa mais concreta para vocês. Obrigado a todos e desculpe o tempo perdido. Até a próxima. Boa noite.